Hoje o programa volta ao formato Rede Consciência, espaço em que abrimos projetos e também pesquisas desenvolvidas aqui na Universidade de Caxias do Sul. E o assunto hoje são as pesquisas com células-tronco. Células-tronco. Células que têm a capacidade de dar origem a diferentes tipos de tecidos do nosso organismo. Elas são classificadas como adultas e embrionárias. As células-tronco embrionárias são células de um embrião formado logo após a fecundação. Essas células têm a capacidade de dar origem a todos os tecidos do corpo. Porém, essa manipulação de embriões em laboratório é discutida há anos entre religiões e a ciência. As células-tronco adultas, contudo, já são utilizadas em pesquisas clínicas para tratar um tecido que sofreu uma lesão. Mas diferente da embrionária, a capacidade de reprodução da adulta se restringe à região do corpo de onde a célula foi retirada, como por exemplo da medula óssea, do fígado ou do cordão umbilical. Hoje, as pesquisas com células-tronco avançam em várias partes do mundo e assim dão continuidade e visibilidade à chamada medicina regenerativa. Olha, envolvido com música há mais de 10 anos e buscando a carreira profissional há uns 6 com a carreira solo. Além de trabalhar com música 24 horas como professor, tenho um estúdio de gravação também. Esperei por tanto tempo e esse tempo agora acabou. Demorou, mas fez sentido. Fez sentido que chegou. Eu pensei que fosse nunca, mas agora já se foi. Nunca mais parece triste. Triste eu era, agora passou. Porque eu estou com ela. Sou dela. Sem ela não sou. Porque eu preciso dela. Só dela. Com ela eu vou. Quem está em casa e tem alguma dúvida sobre o assunto, pode ligar para o telefone 3218-2194 ou então deixar um comentário no facebook.com/UXTV, também pelo Twitter, no @UXTV, e pode ficar ligado no site da UXTV para assistir a programação da TV ao vivo, 24 horas, que é o uxtv.com.br. O Brasil tem em vários estados, estão realizando células-tronco nas mais diferentes áreas. No Rio de Janeiro tem lesão medular, também tem em doença de cardiopatia chagásica, coração grande, também células-tronco. Em Porto Alegre, aqui, se faz pesquisa com células-tronco em epilepsia e lesão medular em ratos, inicialmente em ratos, em animais. Justamente é essa pesquisa que a gente compartilha aqui, a UX, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Quando se fala em estudos clínicos, é um centro só executando, porque é difícil tu ter o número de pacientes suficiente para o resultado do estudo. Então, tu compartilha esse estudo com vários outros centros e esses centros têm que ter a mesma tecnologia, a mesma capacidade dos laboratórios para a realização dos estudos. Então, lá nos Estados Unidos tem mais ou menos
é homogêneo nas grandes universidades ter centros de terapia celular com os últimos equipamentos do momento que culminam em maior segurança ao paciente. Eu só queria complementar algumas coisas que o Asdrubal falou. Ele falou muito bem. Eu acho que a grande diferença nossa para os Estados Unidos é que, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos ilhas, algumas ilhas, que produzem um conhecimento com relação à célula-tronco. Por quê? Porque existe um aporte de dinheiro para aquele local e consegue comprar tecnologia para ir atrás, para conseguir investigar. Ao contrário dos Estados Unidos, existem vários lugares. O que a gente pensa, vou pensar em tal cidade, uma cidade menor também tem aquela tecnologia. Então, tu consegue fazer muito mais coisa em conjunto, tem muito mais pacientes, um número maior de pacientes, tu consegue fazer muito mais pesquisa sobre isso. Só que o Brasil tem uma coisa fantástica, é o pesquisador daqui, o pesquisador aqui é muito bom. As pesquisas com relação à miocardiopatia chagásica, isso que o Dr. Asdrubal falou, aqui no Brasil, eu não tenho sombra de dúvidas, vai sair um pesquisador prêmio Nobel ainda de medicina com pesquisas em área de célula-tronco. Aqui tem gente muito boa. Ribeirão Preto tem desenvolvido estudos fantásticos sobre diabetes, pessoas que eram diabéticas. Começaram a utilizar no célula-tronco, começaram a diminuir a necessidade de uso de insulina. Algumas pessoas já não usam mais insulina para o diabetes. Infelizmente, houve retrocesso, houve alguns pacientes que começaram a melhorar e teve piora novamente. Mas isso é o começo, né? Então, assim, o Brasil realmente avança, mas a grande verdade é que, em termos de dinheiro, os Estados Unidos têm mais dinheiro e ele acaba, vários locais, podendo fazer o mesmo pesquisa de célula-tronco. Mas em 2005, voltando à sua pergunta inicial, houve o surgimento da lei de biossegurança, que o que acontecia, para as pessoas entenderem? Muitas vezes, um centro de reprodução tinha embriões em excesso, tu faz um procedimento de fertilização in vitro, tu pede para aquele paciente assinar se ele vai querer produzir embriões em excesso, se ele diz, eu quero produzir embriões em excesso, porque caso necessário, eu não consigo engravidar nesse tratamento, eu tenho embrião excedente, então eu posso transferir esses embriões para tentar uma gravidez, ou então, eu tenho 35 anos, eu quero ter meu filho agora, e daqui a 2, 3 anos eu quero ter de novo um novo filho, ou filhos, ele tem embrião congelado. E o que acontecia? Muitos casais engravidavam, faziam o procedimento, engravidavam, e depois diziam, olha, eu não quero mais manter aqueles embriões no banco de embriões. Bom, e aí o que se faz com esses embriões? Então, cada vez mais tinham-se embriões congelados e começou a aumentar o número de embriões congelados no Brasil e no mundo inteiro, isso acabava sendo um problema. E disse, não, vamos tentar facilitar a vida das pessoas com esses embriões, naquelas pessoas que não querem mais utilização. Vou deixar bem claro, não é chegar, tem um embrião congelado, eu vou deixar, não, agora tem uma pesquisa no célula-tronco, vamos pegar aqueles embriões, vamos transferir para a gente tentar resolver o problema de uma pessoa. Não, tem uma série de normas, e aí que surgiu a lei de biossegurança, no qual tem que ter um consentimento informado daquelas pessoas que realmente têm um embrião, que são donos daqueles embriões, ou seja, o embrião do pai e aquela mãe que fizeram aquele embrião, estão lá, não querem mais utilizar aqueles embriões, não têm interesse, por uma série de razões. Depois de 3 anos, podem doar esses embriões para pesquisa em células-tronco. Porque a legislação, ela vem da onde a legislação? Vem da sociedade. As pessoas que estão lá, os deputados votaram porque, enfim, de uma forma ou outra, nos representam. Eu penso que isso é um avanço, né? Mas poderia ter se avançado mais. Eu não sei se os senhores se recordam, mas no momento que a lei foi para o Congresso, houve uma polêmica muito grande, né? Principalmente das manifestações religiosas. Porque eles dizem, mas aquilo ali é uma vida, e aí vão fazer o que com essa vida, né? Bom, enfim, vai se poder utilizar, não vai? O que eu penso que o legislador fez neste momento, nós poderíamos ter dado um salto muito maior, como bem disse o doutor. Ele quis aqui agradar os dois lados, ou seja, né, não. Ele colocou algumas restrições, que aí eu não tenho como dizer, os senhores podem dizer muito melhor do que eu, se acabou burocratizando, se demorou mais para se estabelecer um método de pesquisa e um período, né? Ou se também não iria mudar nada, mas se colocou algumas barreiras para se contentar os grupos religiosos. Bom, de 2005 para cá, o que se fez? Não se alterou mais nada, tá? Há algumas questões polêmicas que dizem que essa lei tem confronto com a própria Constituição, tá? O que ainda os tribunais também é um tema assim, muito espinhoso, né? Não se tem uma jurisprudência exata dizendo, não, isso aqui não tem confronto, isso aqui não está em confronto com a Constituição e pode tocar para frente. Não se há. Os processos que tem estão paralisados, sem julgamento, tá?
Então, eu penso, sim, que foi um avanço, considerando a nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente católica, né, religiosa. A sociedade brasileira, a maioria ainda é católica, né? Os outros grupos também se manifestaram religiosos, mas a Igreja Católica é a que detém, como se diz assim, mais influência, com seus deputados, que também elegeram, né? Então, essa influência foi que nos deu uma atravancada, eu diria assim. É importante ressaltar que a diferenciação das células é muito maior nas embrionárias do que nas adultas, que é limitada essa capacidade de formar um novo tecido. De qualquer maneira, as pesquisas elas são feitas, a grande maioria, com as células adultas, porque pela legislação tu tem, com a aprovação do Comitê de Ética, como foi falado, que mais ou menos rege a segurança da pesquisa. Século XXI. A ciência segue com as pesquisas no avanço pelo uso das células-tronco no tratamento de doenças e lesões. Avanços a passos largos. Na década de 90, a discussão ganhou mais força após o acidente que paralisou o astro-americano Christopher Reeve, eternizado na imagem do super-homem das histórias em quadrinhos. Acidente ocasionado pela queda de cima de um cavalo que deixou o ator tetraplégico. A doença venceu o super-homem em 2004. Reeve morreu de parada cardíaca aos 52 anos de idade. Lutou durante 9 anos para recuperar os movimentos. Histórias que se repetem em milhares de pessoas espalhadas no mundo que perdem a vida sem nunca mais sentir os movimentos das pernas e dos braços. Só no Brasil existem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Há 29 anos, o Projeto Miami se dedica nas pesquisas e avanços da medicina na busca por uma nova realidade e novas histórias. É o maior centro de pesquisa abrangente de lesão medular do mundo, local frequentado pela atleta brasileira Laís Souza. A ex-ginasta sofreu um acidente em janeiro, quando se preparava para as Olimpíadas de Inverno da Rússia, fraturando a terceira vértebra da coluna. Laís ficou quase um ano em Miami, na Flórida, onde recebeu atendimento para recuperar do trauma. Recebeu injeções de células-tronco, mudando o estado de perda total dos movimentos para perda parcial. Pois é, eu tinha 16 anos quando dei um mergulho e fiquei tetraplégica. Consegui recuperar um pouco o movimento dos braços, mas a minha vida mudou completamente. E desde o início eu sempre tive muita esperança de que as pesquisas evoluíssem e algo fosse descoberto, né, para que as lesões medulares pudessem ser revertidas. Mas até hoje as pesquisas ainda são muito pequenas, ainda não há nada muito certo que possa resolver o nosso problema e que mude, né, a paralisia, enfim. Não sei, eu acho que é o futuro, mas ainda no presente não há nada comprovado que... Assim, toda vez que tu vê alguma coisa na internet, alguma coisa, olha, tem uma cura milagrosa para tal coisa, tal assunto, tem que abrir o olho, tem que ficar de olhos alertas, porque não é assim bem que funciona. Grandes centros que desenvolvem estudos, esse sim. Mas nenhum estudo vai chegar assim, nada vai chegar assim sem ter uma aprovação em vários testes. O Dr. Azul falou muito bem, começa primeiro com animais, depois começa com outros testes a nível maior, com pessoas, e depois se vai para a comunidade científica no mundo inteiro.
night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long and you stand by me. So darling, darling, stand by me. No, we stand by me. Stand by me, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. No, we stand by me. Stand by me, stand by me. Então, quem está em casa pode ligar pelo telefone 3218-2194 ou então pode fazer como o Rômulo Passos, de Portão, que mandou um abraço para o Léo Costa, e como o Maicon Flores, que disse que o assunto está muito bom e que elogiou os professores que estão participando do Rede, pelo facebook.com/uxtv, também pelo Twitter, no @uxtv, e pelo site da UXTV, no uxtv.com.br. Não é uma atitude, não é um tratamento, não é uma célula colocada lá que vai mudar uma doença. Principalmente falando na lesão medular. É uma quantidade de atitudes e tratamentos concomitantes que ajudam essa doença. Então, a gente faz a pesquisa com células-tronco em ratos, eles melhoram, ok. Mas se eu botar atividade física, eles melhoram muito mais. E se eu fizer terapia hiperbárica, eles melhoram muito mais. O que é terapia hiperbárica? Terapia hiperbárica, ele fica num ambiente com aumento de concentração de oxigênio, que diminui alguns fatores de inflamação do tecido lesado. Existem dois tipos de célula-tronco, isso é importante para as pessoas entenderem. Existe a célula-tronco adulta e a célula-tronco embrionária. Célula-tronco embrionária, onde é que tu encontras? Tu encontras no embrião do 5º, 6º dia, ou até mais precoce, mas o ideal é pegar no embrião no 5º, 6º dia. Existe uma região onde tem um monte de células, chamada massa celular interna, e nesse embrioblasto, nessa massa celular interna, que nós temos célula-tronco embrionárias. Célula-tronco adulta são outros tipos de células, são células no qual nós já pegamos no estágio mais avançado, e a mais comum, a que mais fala, é a célula-tronco adulta encontrada no cordão umbilical. Essa célula-tronco cordão umbilical, nós podemos fazer o congelamento durante o nascimento, logo que nasce a criança, se vai lá, se funciona, se retira uma quantidade de sangue e se faz um procedimento para separar essas células-tronco, se congela essas células-tronco, caso seja necessário utilizar, se utiliza. O que se faz com isso? Tudo isso se coloca em meios de cultivo. E esse meio de cultivo é o que vai fazer com que aquela célula-tronco, de acordo com aquele meio de cultivo, se transforme naquela célula-tronco desejada. Por exemplo, eu quero que tenha um hepatócito, essa pessoa tem um problema a nível de fígado e nós queremos transformar aquela célula-tronco num hepatócito. Então, existe um meio de cultivo específico no qual tu começa a cultivar essa célula-tronco e dar nutrientes para que ela se diferencie naquela célula-tronco que nós queremos. A esfera civil. Na questão da esfera civil, está bem abastecida assim, de legislação. Por quê? Porque nessa lei de biossegurança, até uma questão particular que eu não concordo, mas foi ali colocado que a responsabilidade é objetiva, certo? O que é isso? Independe da culpa. Só para vocês entenderem, se eu estou num acidente de trânsito, tá? Vai ser avaliado se houve acidente lá, se eu sou culpado, se eu não sou, certo? Nesse caso, não. A responsabilidade é objetiva, ou seja, houve acidente, houve esse problema, as famílias têm o direito de buscar indenização e esse médico, esse laboratório vai responder objetivamente, ou seja, não se vai averiguar, ele teve culpa não, teve a lesão, teve a forma ilícita que ocorreu, dano moral ou qualquer coisa nesse sentido, vai ser ressarcida essas famílias, né? Dessa forma aí. Agora, na legislação penal, aí sim, aí nós precisamos avançar. Porque, na verdade, o que é o Código Penal? Ele vem vindo junto com a sociedade, né? E formulando as leis. Por exemplo, há um tempo atrás, o crime de adultério era punido, né? E daí, com o tempo, os juízes deixaram de aplicar. Agora, nossa última reforma, se não me engano, em 2008, saiu totalmente do Código. Bom, alguém olhou lá, não, peraí, isso aqui é uma questão civil. Bom, então vamos aí. A mesma coisa, essa não existe ainda uma questão penal, tá? O que pode dizer? Alguma lesão, mas lesão de quê?
né? Então, apenas na esfera civil, sem quanto à questão penal, sim, nós precisamos avançar. Porque aí sim nós temos um grande problema. O que seria isso? Né? Seria uma lesão? Seria um homicídio? Não sabemos, né? Então aí sim, aí talvez a sociedade logo vai dizer, não, peraí, nós queremos punir esse médico que fez essa infração. Eu vejo assim que a relação maior de células tronco embrionárias com as pesquisas todas é que as pessoas têm todo um receio de utilizá-las em pesquisas, enquanto que muitas acabaram sendo descartadas, muitos embriões acabaram sendo descartados, e aí não se tinha problema em descartá-los, mas em fazer pesquisa. Muita gente pergunta se eu já participei de alguma pesquisa, né? E aí eu digo que eu tenho um pouco de receio de participar, porque eu não sei até o que os doutores dizem, mas as células são implantadas no local da lesão e aí acabam transformando a lesão, que antes era só uma lesão, em um tumor, em algo mais sério, porque as células acabam se reproduzindo de forma descontrolada. Toda vez que se congela um embrião, esse paciente assina um termo de consentimento informado em todos os locais do Brasil. Ele é obrigado a assinar, porque ninguém pode congelar um embrião sem o consentimento dessa pessoa. E segundo ponto, ninguém pode fazer um embrião sem o consentimento dessa pessoa. Tu pode descartar óvulo. A mulher está ovulando em todo momento, o homem está ejaculando espermatozoide em todo momento. Isso tu pode descartar embrião, desde que o paciente diga que quer descartar. Mas embrião tu não podes descartar. Uma vez feito, tem que ser congelado. Então essa é toda a questão. Até que ponto uma pessoa pega esses embriões e utiliza de alguma maneira errônea. Isso que não pode ser feito. Esse assunto acho que tem muito ainda a ser debatido e também a ser pesquisado, né, explorado, e a gente espera que para os próximos anos a gente tenha boas novidades também nessa área. O Rede de Olhares hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, mas vocês ficam com a música do Léo. Vai tocar agora. Até mais. Vou fazer uma música então do projeto solo Léo Costa. Música minha, se chama Clichê Chiclé. Quanto tempo procurei alguém como você, quando eu menos esperei, meu amor, eu te encontrei. Quanto tempo procurei alguém como você, quando eu menos esperei, meu amor, eu te encontrei. Então eu faço tudo pra te ver, eu faço de tudo pra você me querer. Sei que minha música é clichê, mas eu corro o mundo pra ficar com você. Foi um presente de Deus, sempre vou agradecer. Tudo como eu sempre quis, no mundo inteiro eu sou o mais feliz. Então eu faço tudo pra te ver, eu faço de tudo pra você me querer. Sei que minha música é clichê, mas eu corro o mundo pra ficar com você. Se você quiser uma estrela, eu vou buscar, pois teus olhos não merecem ficar sozinhos a brilhar. Então eu faço tudo pra te ver, eu faço de tudo pra você me querer. Sei que minha música é clichê, mas eu vou cantar até você dizer que você faz de tudo pra me ver e que faz de tudo pra também te querer. Já que o meu som é bem clichê, tá chegando a hora do